O parlamento teve muita visibilidade em 2017, mas para a cidade o resultado foi negativo. Porque o que se estabeleceu aqui foi um impasse. E eu não desejo esse impasse em 2018. Eu acho que foi um ano de muita polarização, como tu bem disse, e acho que não existe verdade nos extremos. Não existe verdade nem na posição que a extrema esquerda defende muitas vezes, e às vezes meramente interesses corporativos, e não existe verdade absoluta naquilo que o governo afirma. E a tarefa do parlamento é tentar encontrar esse caminho do meio. É isso que a sociedade, imagino eu, espere do parlamento. Eu acho que muito do tensionamento que houve ao longo desse ano se deveu ao protagonismo que o prefeito tem. É ele que pauta, na verdade, no nosso processo institucional, ele pauta também o legislativo, ele que manda os projetos para cá. Alguns deles, o funcionalismo não teve compreensão e defendeu de uma forma meramente corporativa o seu interesse, por exemplo, a questão da contribuição previdenciária. O único beneficiário da contribuição previdenciária é o próprio servidor. Interessa a manutenção da aposentadoria dele. Por que a sociedade tem que pagar isso? Por que cada um de nós, ou outro que não é servidor, tem 30 mil servidores, 1,5 milhão de porto-alegrenses? Por que os 1,5 milhão de porto-alegrenses devem pagar, ou no ISS, ou no IPTU, ou no ITBI, ou em qualquer outro imposto ou taxa, um aumento de contribuição previdenciária que é do benefício do servidor? Porque teria que aumentar de 11% para 14% para trazer um equilíbrio para dentro da estrutura do Previm. Então, nós não achamos justo isso. Decidimos que quem deveria pagar essa contribuição previdenciária foi o servidor. Um momento de radicalização, uma liderança equivocada do SIMPA, levaram à invasão da Câmara de Vereadores. Um momento muito ruim. Depois, isso foi tão negativo para o próprio SIMPA que desestruturou a própria representação sindical. Nós começamos no momento, logo em seguida, quando veio para cá o projeto dos servidores, ao invés de ter um diálogo com o SIMPA, os servidores tiveram que criar grupos de área por área, de secretaria por secretaria, para vir conversar com os vereadores, porque o diálogo com o SIMPA estava interditado. Então, o que eu espero para 2018 é que 2017 tenha deixado lições. Porque 2017 não, como eu disse, é um jogo de soma zero, não acrescentou nada, a cidade não andou para frente. E em 2018 a gente precisa andar. A gente tem problemas de arrecadação, a gente tem problemas de justiça ou injustiça tributária e fiscal, que o governo alega, isso tem que verificar se é verdade ou não, é uma tarefa do parlamento ver isso. A gente tem questão de privilégios ou não no serviço público, e a gente precisa também verificar isso. Se é correto os gatilhos automáticos ou se não são, se isso são conquistas, se são direitos ou se não são, se é correto mexer na RDE ou se não é, nada disso pode ser pedra de toque que ninguém possa discutir. Eu tenho minha posição e manifestei várias vezes, eu acho que a RDE não deve ser mexida, mas questão de gatilho automático, 25%, 15%, 25% e essas outras coisas, licença prêmio de 3 meses, essas questões precisam ser discutidas. A sociedade precisa definir se ela quer continuar pagando isso, se cabe para uma determinada categoria ter uma condição e os outros trabalhadores não terem. Então essas questões têm que ser discutidas aqui no parlamento e têm que ser discutidas com calma, com serenidade, com imparcialidade, pelo menos da parte do presidente. Óbvio que aqui tem partes, né? A base do governo é parte, a oposição é parte. E cabe a mim, vai caber a mim, tentar construir o equilíbrio desse processo, é isso que eu vou buscar fazer. Eu acho que não contribui, precisa haver uma compreensão de que a Câmara é um órgão no processo republicano, autônomo, que ela sim pode, por um lado, sofrer pressão de interesses corporativos, mas pode ser que não seja só isso. Então a relação política com a Câmara tem que saber ser construída. Na primeira derrota, que foi a questão, eu acho, das passagens lá atrás, o prefeito havia ficado bastante contrariado, chegou de manhã cedo na prefeitura, 8h30, subiu as escadas, fez aquele vídeo ao vivo, foi o primeiro que deu tensão aqui, onde tinha acusado os vereadores de covardia. Foi a primeira adjetivação que caiu quadrada aqui dentro da Câmara de Vereadores. E depois a segunda, essa mais recentemente no Congresso do MBL. Isso pode ecoar bem para um determinado segmento da sociedade que queira ouvir um discurso que não é profundo,
tem a profundidade de um pires. O processo político é bem mais complexo que isso. Nós precisamos fugir de estereótipos, precisamos fugir de lugares comuns, e precisamos entender a complexidade e a pluralidade de uma casa parlamentar, e que tem que haver respeito. Se houver respeito e houver esse esforço para a construção de uma agenda comum, a cidade anda para frente. Não adianta querer simplesmente demonizar a Câmara de Vereadores, e isso cada vez mais vai aprofundar esse gap. E não vai, de novo, construir o consenso e nem ajudar a chegar a um entendimento em um lugar comum. É isso que eu quero evitar em 2018. A cidade, eu sei que tem necessidade de discutir a questão do crescimento vegetativo da folha, eu sei que tem necessidade de discutir a questão da justiça ou da injustiça tributária na questão do IPTU, a partir do crescimento e da valorização de muitos bairros da cidade, mas isso precisa ter o devido tempo. A verdade precisa ser produzida. Não basta simplesmente que alguém diga que é verdade e queira impor a Câmara de Vereadores. Aqui não vai funcionar assim. Então, essa compreensão de um prefeito que foi parlamentar é uma coisa que eu espero muito que haja em 2018.